A partir de agora, você vai ficar ligado na Palavra de Deus. É momento de aumentar a sua fé em Jesus. Aumenta minha fé, me faz crescer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Programa Encontro Gospel. Músicas. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Encontro Gospel. É você ligado sempre na Palavra da Salvação. O que está ligado na terra também está ligado no céu. Atenção! Agora no seu rádio, hora de refletir. O trem da vida. A vida é mais ou menos como uma viagem de trem, com estações e mudanças de direção. Algumas podem ser acidentais, boas surpresas em alguns casos ou profundas dores em outros. Quando nascemos, subimos no trem e encontramos os nossos pais. Acreditamos que eles irão viajar sempre com a gente, mas eles irão descer em alguma estação, nos deixando continuar a viagem. E de repente vamos nos encontrar sem eles e sem o seu insubstituível amor. Mas outras pessoas também serão especiais e significativas e irão subir no trem da nossa vida. Os nossos irmãos, amigos e, a um certo ponto, o amor da nossa vida. Muitos, quando descem, deixam um vazio permanente, outros inobservados. É curioso ver como alguns passageiros, até mesmo os nossos familiares, estejam em vagões diferentes dos nossos. Durante toda a viagem ficamos separados sem nenhum tipo de contato ou comunicação. Mas, na verdade, nada nos impede de nos vermos se tivermos vontade. E a viagem continua, cheia de desafios, sonhos, fantasias, joias, dores, esperas e adeus. Tentamos ter um bom relacionamento com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tem de melhor para oferecer. A um certo ponto, ao longo do caminho, podem hesitar e provavelmente teremos que entendê-los. Mas lembre-se que nós também muitas vezes hesitamos e precisamos que alguém nos entenda. O grande mistério para todos é que nunca saberemos em qual estação teremos que descer. E nem onde os nossos companheiros de viagem ou a pessoa sentada do nosso lado irão descer. Às vezes penso no momento no qual terei que descer do trem. Terei saudade de casa? Terei que me separar dos amigos, conhecidos durante a viagem e será doloroso. Deixarei que os meus filhos fiquem sozinhos e será realmente muito triste. Mas me agarro à esperança que a um certo ponto vou ter a emoção de vê-los chegar na estação principal, com uma bagagem que não tinham quando começaram a sua viagem. Isso me deixará feliz, pois irei pensar que colaborei para o seu crescimento e para que ficassem no trem até a estação final. Amigos, temos que fazer com que a nossa viagem de trem tenha um sentido, que vale a pena. Vivamos em um modo que quando chegará o nosso momento de descer do trem, o nosso lugar vazio, deixe boas recordações àqueles que irão continuar a viajar no trem da vida. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News.
Crise financeira vai derrubar os palcos da igreja brasileira, afirma pastor. O pastor Anderson Silva vem fazendo afirmações acerca do juízo de Deus à nação, desde que as chuvas dizimaram várias pessoas em Belo Horizonte e Espírito Santo, além de deixar centenas desabrigadas. Desta vez é a pandemia do coronavírus que o pastor atribui à lista de Deus, como castigo para o homem que tem invertido certos valores dos preceitos cristãos. Uma delas, na visão de Anderson Silva, seria o fato que os cantores que dizem adoradores não adorarem, apenas têm buscado forma de mercado no meio evangélico. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. A música gospel sempre foi uma fonte de refúgio e esperança, e ninguém sabe disso melhor que Almet Ingram Miller. Sua mãe, Marjorie Ingram, era conhecida como a rainha do evangelho de Richmond, Virgínia. Em 1961, ela fundou uma das mais importantes da América. Celebraram grupos evangélicos que se apresentaram juntos por mais de 5 décadas. Os Ingramites pararam de gravar após a morte de Marjorie Ingram, em 2015. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Assim diz a Bíblia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. Covid-19. Cristãos isolados no norte da África precisam de suas orações. Como muitos cristãos no norte da África são provenientes da classe média-baixa, muitos deles trabalham em empregos mal remunerados. Por um decreto de governos, muitos deles estão agora em casa, em quarentena, por causa da crise do coronavírus, e não têm como trabalhar e nem como gerar renda às suas famílias. Além disso, esses cristãos ex-muçulmanos estão isolados por causa da perseguição de sua própria família. Muitas vezes, independente dessa pandemia, eles já estavam isolados, expulsos de casa ou ainda no seio familiar, mas não recebendo atenção, alimentação ou água para sua sobrevivência. Eles geralmente não têm a rede de família para apoiá-los. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Notícias do Brasil e do mundo. O Brasil registrou 34 mortes causadas pelo novo coronavírus, Covid-19, e 1.891 pessoas infectadas pelo vírus, segundo o balanço do Ministério da Saúde do final da tarde desta segunda-feira. Mais cedo, o governo de Jair Bolsonaro recuou do plano, anunciado no domingo, de permitir aos empregadores suspender os contratos de trabalho de seus funcionários por 4 meses sem pagamento de salário. Alvo de críticas, o presidente divulgou pelo Twitter, no início da tarde desta segunda-feira, que revogou o trecho da medida provisória que previa a suspensão dos contratos. Em razão do surto, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada e começou nesta segunda-feira em todo o Brasil.
A vacina não imuniza contra a Covid-19, mas pode ajudar o sistema de saúde a identificarem, por exclusão, infecções da nova doença que tem sintomas semelhantes aos da síndrome gripal. Para agilizar a aplicação na cidade de São Paulo, as unidades básicas de saúde, UBS, poderão montar estruturas onde os motoristas encostam o carro, passam por uma triagem e são vacinadas, como em um drive-thru. Na Itália, com mais de 6 mil mortes registradas, o país ultrapassou a China em números de mortos por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Apesar das várias medidas implementadas, como quarentena obrigatória a nível nacional, fechamento de bares e restaurantes e proibição de reuniões públicas, os italianos ainda não conseguiram superar a dramática crise de saúde resultante da disseminação do vírus. A falta de profissionais de saúde, respiradores, máscaras faciais e outros equipamentos essenciais para combater a pandemia fez o sistema de saúde deste país praticamente entrar em colapso. Em meio a este cenário desolador, algumas pessoas vivem uma situação particularmente dramática. Os pacientes mais velhos que depois de contrair a doença são internados em hospitais com pouca chance de sobreviver e ficam completamente sozinhos. Notícias do Brasil e do mundo. Pensamento do dia. Deus fala conosco. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versículos 2 e 3. A oração envolve duas pessoas, nós e Deus. É um diálogo e não um monólogo. Nós falamos com Ele e Ele também fala com a gente por meio da leitura da Bíblia. Mas nem sempre recebemos o que pedimos a Deus em oração. Isso não significa que Deus é injusto, mas que nosso pedido não está de acordo com a vontade dele. Por isso, além da oração, é necessária a prática da leitura bíblica para nos familiarizarmos com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim, devemos agradecer a Deus pelo que não recebemos. Se não recebemos, é porque ainda não era a hora ou não seria verdadeiramente bom para nós. Creia! Agora com Wilson Tinonim. Pense nisso. O diácono Estevão, ao ser apedrejado, viu o céu aberto e Jesus em pé ao lado do Pai, como a gente lê em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 55. Que bela imagem! Isso aconteceu pelo fato de Estevão, em vez de fitar os olhos nas pedras, decidiu, cheio do Espírito Santo, olhar para o céu. Isso se aplica na vida de qualquer um. Hoje vejo muita gente olhando para as pedras e com isso sempre sentem o céu fechado demais. Vivem se lamentando, se ofendendo, querendo responder com pedra e aí, mais cedo ou mais tarde, a casa cai. Lembre-se, é a decisão do foco que define a vida. Na horizontal, a resposta deve ser a base de pedra, da briga, do chute, mas na vertical é a base da fé, que entende que o jeito de Deus é o melhor. Jesus Cristo mesmo na cruz falou de paraíso e perdão. Venceu porque mesmo no momento crucial não murmurou e nem questionou. Ei, você, cuidado para não ficar medindo demais seu gigante. Diz que de 100 situações que o medo leva a pessoa a vivenciar, apenas 5 realmente acontecem. Nem sempre as coisas são como aparentam. Tenha mais esperança em Deus, confie em sua palavra e deixe ela te moldar. As pedras vêm para todos nós, mas que tenhamos habilidade para fazer delas chaves que abrem céus. Pense nisso e viva melhor. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. Minuto de sabedoria. Poucas palavras que dizem muito. Construa seus próprios sonhos, ou alguém vai te contratar para construir os deles. Farra cinza. Minuto de sabedoria. Encontro. É você na sintonia. Encontro Gospel. E os Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração.
A quem você pode agradecer hoje? Olá, querido amigo do Pão Diário.